Olá, pessoal. Então, esse aqui é o nosso painel de, de contratações de 2023. É um exemplo que pode ser aperfeiçoado para que a gente, nos próximos anos, coloque todas as informações que estão faltando aqui, ou as que estão, ou retire as que estão sobrando. E o 2024 já está feito nesse mesmo modelo. Então, na hora que a gente carrega o relatório, ele vem aqui com as páginas, né? Então, nós temos a página de visão geral, a visão orçamentária, que leva em conta a execução, né, dos valores empenhados e liquidados, e o resto a pagar, que são notas de empenho feitas no ano anterior, em 2022, e que estão aqui para informação. Vamos voltar aqui na primeira página. Aqui, para melhorar a visualização, a gente pode recolher essa aba onde tem os nomes dos relatórios. E aí, com o Ctrl e o rolinho para cima, eu posso ampliar mais aqui o que tá posto, né? Então, os elementos que tem aqui nessa primeira página, a página de visão geral, são o valor projetado para investimentos, que é o nosso GND4, o valor projetado para custeio, que é o nosso GND3, e a soma dos dois, o valor total. Eu posso fazer filtros aqui pela área de TIC, eu posso selecionar só o que está atrasado, ou tudo, e eu posso selecionar também por modalidade, né? Aqui eu tenho todas as modalidades. No que diz respeito às colunas, o ID ele vem aqui colorido com amarelo, verde ou azul, né? O verde são as cores que a gente está habituado a trabalhar. O verde é o imprescindível, o amarelo é o importante e o azul é o desejável, né? Eu posso, em qualquer uma dessas colunas, fazer a ordenação. Eu posso, por exemplo, pedir para que venham só as atrasadas na frente ou só as atrasadas no final, né? Eu posso classificar por DOD, DFD, conforme a minha necessidade, né? Se eu estiver procurando um PROAD específico, um DOD, então eu venho aqui e consigo, pela classificação, encontrar o DOD. A mesma coisa eu posso fazer com qualquer campo, né? Com contrato, tipo de despesa. Então aqui a gente tem o tipo de despesa, só são dois, o custeio, o GND3, e o investimento, o GND4. A modalidade prevista. Isso aqui é muito importante, gente, a gente manter atualizado. Por quê? E manter atualizado, que eu digo é o seguinte: no que diz respeito ao DFD e ao contrato, é uma coisa que o GovTIC faz. Porque como o DOD e o DFD chegam aqui no GovTIC, a gente sempre, antes de fazer o despacho, a gente já cadastra na nossa base de dados. O contrato, tão logo esse PROAD sobe para a administração é quem cria esse PROAD do contrato. Então a gente também, tão logo a administração cria esse contrato, o GovTIC vem aqui e cadastra, né? O tipo de despesa é um tipo de despesa que já foi definido lá no início. Desde a POP a gente já definiu esse tipo de despesa. Mas a modalidade muda. E às vezes, quando a modalidade muda, a gente não fica sabendo, porque ela pode mudar inclusive durante os estudos técnicos preliminares. Então, se ela mudar durante os estudos técnicos preliminares, é muito importante que se informe isso tão logo se tem essa informação para o GovTIC, de modo que a gente possa manter isso aqui atualizado. E por que é tão importante? Porque ela influencia a data para a administração. Como é que é calculada a data para a administração? A gente define quando é que a gente quer o objeto, e aí, com base na modalidade, aí tem um prazo definido pela DGE para cada uma das modalidades, e aí a data para a administração é calculada. Aqui vem a prioridade 1, 2 e 3, que é exatamente relacionada àquelas cores lá que estão no ID, o verde, o amarelo e o azul. E o nosso valor projetado, que é o valor quente, aquele valor que a gente está trabalhando o tempo todo nele, que a gente modifica bastante, de acordo com o que
as áreas gestoras dos contratos vão informando aqui para o GovT que a gente vai sempre mantendo isso atualizado, e isso tem impacto direto aqui nos valores projetados totais. Então, essa é a página de visão total, visão geral, e nessa página a gente consegue ver como é que a gente está em termos de projeção de valores, né? Agora, ela não funciona sozinha. A gente precisa de ter mais informação. Só que não adianta também eu colocar todas as informações aqui na visão geral, porque senão o relatório fica confuso e fica pouco funcional. Então, na segunda página, onde eu tenho a visão orçamentária, eu tenho aqui os mesmos valores projetados para investimento, para custeio e para o total do exercício, que é a soma dos dois. Aí eu já tenho aqui uma coluna de investimentos empenhados, ou seja, aquilo que a gente já concluiu em termos de contratação. Então, repara que aqui a gente tem uma diferença bem grande, bem significativa. A gente está atualmente entrando em junho, a gente tem um valor projetado de 5.308.000, mas só que a gente só empenhou 1.410.000. Então tem muito trabalho para ser feito aqui para atingir esse nível de empenho, para a gente conseguir empenhar isso tudo. E nessa terceira linha aqui, a gente tem aquilo que foi autorizado para a gente. Então nós temos quase 7 milhões aqui autorizados. A gente já sabe que não vai gastar isso, dentro da nossa perspectiva aqui de projeção atual. Mas a gente ainda está longe de empenhar até aquilo que é a nossa perspectiva atual. Essa é a diferença entre esses 5.308.000 e os 7 milhões, que dá aí aproximadamente 1.700.000. A gente vai ter que provavelmente devolver ou antecipar alguma contratação do exercício de 2024. Na parte de custeio, a gente tem um valor projetado de 10 milhões, mas aí a gente tem 7 milhões e 600 só autorizado. Então, aqui na parte de custeio, a gente tem aproximadamente um déficit de 2 milhões e 400, né? Mas a gente tem esse déficit de 2 milhões e 400, mas a gente ainda falta empenhar mais de 5 milhões, por aproximadamente 5 milhões e 5 milhões e 500, mais ou menos, um pouquinho mais de 5 milhões e 500. Então, assim, teoricamente, se a gente está projetando 10 milhões e 21 e a gente só tem autorizado 6 milhões e 622, a gente já deveria estar se preocupando em pedir aporte, em pedir complemento para poder conseguir fazer isso aqui. Só que a gente pode pedir esse complemento e não dar conta de fazer, né? Então, isso aqui tá um cenário que a gente precisa ficar administrando. E aqui, no caso dessa terceira coluna de valores, esses valores grandes, eles são os valores que estão postos aqui como soma das outras duas colunas, né? Então, a lógica daqui é análoga das duas primeiras colunas. E aqui a gente tem o detalhamento desses valores. Então, a gente tem aqui por área de TIC, né, que a gente pode aqui, todo mundo que, cada um dos coordenadores, quando for fazer essa análise, pode ordenar aqui pela própria área, e ordenando por essa própria área, você vai ter todos aquelas contratações que são próprias da área, juntinhas aqui para poder fazer análise. E aí tem o FD, o contrato, como na visão anterior. Aqui surge algumas novidades, né? Por exemplo, a nota de empenho. Se eu tiver um contrato que tiver duas notas de empenho, eu vou ter duas linhas aqui, porque cada linha tem uma nota de empenho. E por que eu preciso fazer isso? Porque eu tenho o valor empenhado, o valor liquidado e esse saldo aqui, que é o empenhado menos o liquidado. E isso vem do Sigel, e isso vem por nota de empenho. Então, se eu misturasse na mesma linha, eu teria que fazer uma lógica que ia ficar inadministrável. Então, a gente vai ter uma linha para cada nota de empenho. Então, eu posso ter mais de uma linha para o mesmo contrato, caso haja mais de uma nota de empenho para o mesmo contrato. O exemplo típico é quando um contrato ele tem GND3 e GND4. Aí, essas despesas são empenhadas em notas de empenho separadas, e uma vez feitas em notas de empenho separadas, elas vão aparecer aqui em duas linhas, né? Então, aqui a gente explica
esses números grandes, esses números consolidados, sintéticos, que estão aqui no cabeçalho do, do, do relatório, eles estão aqui de forma analítica, de forma detalhada, aqui nessa parte de baixo do relatório. Por último, algo que a gente é muito cobrado são os restos a pagar. Esses restos a pagar não estão na planilha de 23, não estão na nossa base de dados de 23, estão na base de dados de 22. Então é aquilo que a gente chegou, que a gente empenhou em 2022, mas não conseguiu liquidar em 2022. Então, na virada do ano, esses valores são inscritos em restos a pagar. O valor típico inscrito em restos a pagar é a mensalidade de dezembro dos contratos, né? Porque a nota chega em janeiro, a gente paga em janeiro, esse valor já foi inscrito em restos a pagar, a gente liquida em janeiro. Então sempre vai haver restos a pagar em função dessa lógica de funcionamento dos contratos continuados. Então a gente tem aqui liquidados em restos a pagar 439 mil. Nós tivemos aqui, nós deixamos passar de um ano para outro 338, são coisas que a gente pediu para empenhar, ou dentro dos continuados, ou contratação que a gente foi fazer e não fez, enfim. A gente deixou passar isso aqui de um ano para outro, 3.338, 416, e, e a gente teve que cancelar, né? Porque a gente não pode ficar com um valor empenhado que a gente não tem perspectiva de liquidação. No final aqui, a gente tem ainda, depois da última saneada que a gente fez, a gente ainda tem um saldo aqui de 51.600. Então, se a gente for vindo aqui, ó, no detalhamento, a gente chega essa linha aqui, ó, vulnerabilidade, gerenciamento, solução de gerenciamento de vulnerabilidades, treinamento e serviço de suporte. Então, a gente tinha empenhado nessa nota aqui 81.600, 30 mil não iam ser mais usados, a gente cancelou, e o Arthur está pegando essa nota desse fornecedor, 51.600, para a gente liquidar, e aí vai ficar tudo bonitinho, zerado, saneado, os restos a pagar. Então, com essas 3 páginas, a gente consegue fazer a maioria das operações que a gente precisa fazer dentro dessa administração do PACTIC, do PCTIC PAC 2023 DTIC, né? É algo que mais para frente a gente pode replicar para as demais áreas. Então, isso aqui é uma coisa para a gente dar uma olhada, ver que informação está faltando ou que informação está sobrando e está atrapalhando a visualização, para que a gente possa melhorar esse painel. Lá em 2024, a gente já tem um painel similar a esse, só que não tem a página 2 e 3, que é a página de execução orçamentária, que não começou a executar ainda, não temos dados para colocar, e a página 3 de resto a pagar, muito menos. Ok? Então, assim, espero que tenha sido clara aí a apresentação e vocês me mandem aí, por favor, sugestões de aprimoramento desse painel, tá bom? Um abraço. Por favor, esse vídeo é um vídeo de teste, eu estou fazendo para a gente ver se consegue usar essa sistemática de montagem de vídeo para montar treinamentos, até para fazer coisas similares ao que a Liz fez na apresentação dela, só que deixando isso gravado e aqui a gente possa, cada um no seu tempo, fazer uso para melhor entender como é que é o funcionamento, tá? Um abraço, obrigado, tchau, tchau.